vieram, que vem com essa novidade para o futebol brasileiro do Clube Empresa. Ano passado a gente tinha o Botafogo na Série A. O Botafogo fez uma janela de início de ano que contribuiu muito pouco para o restante da temporada. A grande janela do Botafogo foi no meio da temporada. É isso aí. O Botafogo fez 3 times ano passado. E o time foi construído ao longo da competição. Basta a gente lembrar que o Luiz Castro chegou no Rio de Janeiro na semana da estreia do time no Campeonato Brasileiro. Chegou, se não me engano, na terça-feira, o Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians no domingo, tomou aquela saraivada de 3-0, que era um catadão. Foi pegando quem estava aí, entregando camisa e jogou. Vai pegar aquele time que entrou em campo contra o Corinthians, pro time que encerrou o Campeonato Brasileiro, é um time absolutamente diferente. Assim, em comparação, por exemplo, pensando em primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tanto com Bahia quanto com Cruzeiro e Vasco, pegando o exemplo do Botafogo na temporada passada, eu acho que o timing dessas três equipes, principalmente a do Cruzeiro, que já vem para um segundo ano de SAF, o timing é melhor em termos de tanto de contratação, de formação de elenco, de você pensar melhor o departamento de futebol. Eu acho que essas equipes tiveram um tempo melhor pensando em primeira divisão do que o Botafogo, que teve uma SAF que entrou em atividade no clube no início do ano, teve pouco tempo ali para conseguir projetar tudo e contratar, e foi fazendo isso meio que com o carro em andamento. Era um risco grande. O famoso trocar pneu com carro andando. E aí é legal falar isso, e na carona do que o Pedro está falando, que aí já é um momento mais redação Sport TV, que é a nossa responsabilidade também de fazer o torcedor entender, em casa, ou acompanhar esses processos. Porque a gente fala muitas vezes assim, qual é o 11 ideal do Botafogo? Cara, o 11 ideal do Botafogo para essa semana é esse, do Palmeiras, do Flamengo. Não dá para a gente ficar idealizando muito, porque a gente depõe muito contra. Porque aí quando o treinador tem que mudar o time por uma questão, por uma lesão, por uma escolha tática, o torcedor fica com aquela angústia. Mas poxa, contratou o fulano e ele não tá jogando? Qual que é o meu time ideal? Não sei escalar de 1 a 11. Gente, que bom que a gente não consegue escalar de 1 a 11. Deveria ter acabado isso. Em relação a essa responsabilidade também, algo que eu falei, bati muito nessa tecla na temporada passada, já falei aqui em relação principalmente ao Vasco esse ano, acho que tem também uma questão da responsabilidade da própria direção e da comissão técnica de como comunicar isso aos torcedores nesse período. E nesse aspecto o Luiz Castro foi, de certa forma, inovador, né? Porque ele chega aqui e fala, olha só, e fala. A ideia hoje é ficar na primeira divisão, no primeiro ano é isso, depois a gente vai melhorando e vamos subir. A minha preocupação em relação ao Vasco, por exemplo, é que a primeira mensagem que foi passada logo que essa SAF assumiu o clube, na minha visão, não foi uma imagem positiva em relação ao torcedor. Acho que foi muito mais no sentido de inflamar, quando vem a público e fala, é o último Vasco e Flamengo com diferenças de orçamento. Assim, eu particularmente entendi de uma forma que ele quis dizer. Mas para o torcedor, na cabeça do torcedor, ele imagina que no próximo Vasco e Flamengo a gente vai ter um Arrascaeta, vai ter um Everton Ribeiro, nosso time vai estar... E não vai ser a realidade do Vasco nessa temporada. A realidade do Vasco nessa temporada, na minha visão, vai ser uma realidade muito próxima com a do Botafogo no ano passado, de fazer um ano tranquilo, sem grandes sustos. O Bahia pode ir pelo mesmo caminho. Então. É isso, e chegar lá no final, o Botafogo chegou na última rodada podendo conquistar uma vaga para a Libertadores. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer... Pegou uma Sul-Americana, também tá bom para o projeto do primeiro ano. A gente vai ter que ver também, né? Eu falei agora do Bahia, por exemplo. O perfil das contratações. O Bahia tem 500 milhões para contratar nos próximos anos. Mas como ele vai contratar? Por enquanto tem contratado jogadores mais jovens. O próprio Vasco também foi contratar o Piton. Foi o primeiro grande sucesso de clube empresa, né? Se a gente pode considerar assim. Não saiu, ele foi lá, buscou o Arthur, eu lembro que foi uma contratação bem importante que tirou do Palmeiras o Arthur. Ele começou a montar um time de jovens, um time de jovens. Mas era tudo sub-23, com exceção do Johan, que já tinha mais. Mas aí é perfil, entendeu? É perfil. Aí qual que vai ser o perfil do Bahia? Porque pensa no Leipzig também, né? O Bragantino pensa no Leipzig. Qual que vai ser o perfil do Botafogo? Qual vai ser o perfil do Vasco? O perfil do Vasco vai ser esse? Ele vai pegar esse